Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos estudar geografia. E na última aulinha de geografia, lá no capítulo 14, a tia Rose falou um pouquinho sobre os recursos naturais. Lembra que conhecendo alguns recursos naturais, vocês aprenderam que a luz solar é um dos recursos naturais que a natureza nos oferece. Isso, lá em Ciências você aprendeu isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o solo, que também é um outro recurso natural muito importante para os seres vivos. Então vamos lá para a página 153, continuação da última aulinha, falando um pouquinho sobre o solo e a sua importância. O solo é a camada que cobre a superfície da Terra. Nele vivem diversas espécies de animais e são cultivadas a maioria das frutas e dos vegetais que fazem parte da alimentação dos seres humanos e de outros animais. Então, resumindo, o solo é de extrema importância para a nossa sobrevivência, porque é lá que os nossos alimentozinhos são germinados, eles germinam no solo, né? Nas cidades, o solo quase não aparece, mas é sobre ele que são feitas moradias, as ruas e todas as demais obras construídas pelos seres humanos. Então, olha outra importância, a sua casinha ela é construída no solo. A tia Rose está agora falando da casa dela, do quartinho dela. Foi construído no solo. Então, aqui embaixo tem até um sitezinho, os Jardinautas, Formiga, Minhoca, Caracol e Célia. Então, esta é a coleção que traz muitas informações sobre alguns animais que vivem no solo e ensinam como modelar e produzir os animais em massinhas. Muito legal, fique ligado. Então, vamos lá para a página 154, que fala um pouquinho sobre atitudes. É o que todos nós precisamos ter, né? Atitudes positivas, atitudes corretas. Então, você sabia que em várias cidades, alguns moradores começaram a cultivar hortas em suas casas? Vocês sabem, vocês já ter visto, né? Que tem pessoas que, em vez de fazer um jardinzinho de planta, eles fazem umas hortinhas bonitinhas, suspensas, que é uma coisa linda. Alguns desses cultivos, que inicialmente eram apenas para o consumo da própria família, transformaram-se em hortas urbanas, produzindo alimentos para a comunidade. Olha que legal! Além de servirem para a produção de alimentos, as hortas urbanas também são espaços de convivências e lazer. Elas despertam nas pessoas a responsabilidade, a necessidade para cuidar da horta, para que ela fique sempre saudável. Hoje, em algumas escolas, também existem hortas que são cultivadas ou cuidadas por alunos, professores, funcionários. Que tal produzir uma horta assim na sua escola? Para isso, é só seguir as instruções. Então, essa hortinha a gente poderia até construir. A gente poderia fazer essa hortinha em garrafinhas PETs, cortar elas, aí fica linda, plantar, depois cada um levar para casa. Tia, mas como que a gente vai fazer isso na nossa escola se a gente nem vai voltar esse ano mais? Então, você pode fazer na sua casa. Você pode fazer uma hortinha com garrafinhas PETs, pede mamãe para te ajudar a cortar, ou seu responsável, e você vai fazer uma linda hortinha. Então, aqui tem passo a passo como você vai organizar essa horta. Então, o modo de fazer está de 1 ao 7, mas aqui está falando para fazer com o seu professor e com seus colegas. Mas como a tia Rose já falou que nós não estamos presencial, que vocês sabem, você pode fazer com o seu responsável, com seus irmãos. Então, vamos lá, galerinha, página 156. Os usos do solo e suas consequências. O solo precisa ter alguns nutrientes essenciais em quantidades adequadas para o bom desenvolvimento daquilo que estiver sendo cultivado nele. Então, se eu quero um solo fértil, eu preciso fazer ele ficar fértil, cuidar dele, né? Colocar nutrientes nele para que ele fique fértil e produza um alimento fértil, para que nós podemos ter bastante vitaminas no nosso corpinho. Então, vamos lá. No campo, principalmente no cultivo e na produção de alimentos, algumas ações podem diminuir a quantidade desses nutrientes, levando à perda da fertilidade do solo. Então, assim, se ele não puder ser aproveitado novamente para o cultivo,
se ele não puder ser aproveitado de novo para o cultivo. Então, entenda melhor como isso acontece por meio do esquema abaixo. Então, vamos lá. Primeiro está assim. Cultivo de uma determinada planta, várias vezes retira do solo o mesmo tipo de nutriente. Então, essa prática pode esgotar o solo. Então, o solo ele vai ficando esgotado. Então, ele precisa ser o quê? Ser alimentado, né? Ser enxertado, colocar certas vitaminas nele. Na plantação e o uso de fertilizantes, os adubos artificiais, também contaminam o solo e piora a sua qualidade. Então, quando eles colocam lá fertilizantes para matar os insetozinhos que podem vir na plantinha ou no alimento, ele pode prejudicar o solo. No solo sem nutriente, as plantas não se desenvolvem, o que faz com que novos terrenos sejam necessários para o cultivo. Então, se aquele solo ele não for fértil, ele não vai produzir plantas férteis. Para recuperar o solo desgastado, é preciso replantar a vegetação original e adubar naturalmente o solo. Então, ele precisa ser cuidado, ser tratado para que uma nova plantação possa ser cultivada naquele lugar. Lá na página 157, nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades, né? Nas cidades, um dos maiores problemas relacionados ao solo são os alagamentos, né? Então, ele está mostrando uma rua toda alagada, quando tem aquelas enchentes, que as ruas ficam alagadas, os bueiros transbordam e causa aquele caos. Normalmente, a água da chuva, ela infiltra-se no solo e chega até o subsolo. Entanto, como as cidades, a maior parte do solo é coberta por construções e asfaltos, sempre que chove, grande quantidade de água escoa pelos bueiros e chega rapidamente aos rios. Quando os bueiros estão entupidos, a água precisa correr pelas ruas, o que causa esse alagamento aí, com vários prejuízos para as pessoas, porque pode entrar água dentro da casa das pessoas, pode contaminar, porque essa água ela está contaminada, porque ela juntou com a água do esgoto, pode ter ratos, baratas. Então, existem ações que podem reduzir o problema causado pelos alagamentos. Então, veja aqui o que a gente pode fazer para a gente reduzir esse problema. Pintou sujeira. Não precisa nem falar que jogar lixo no rio polui as águas e acaba com qualquer tipo de vida que existe ali, né? Então, uma das estratégias é a gente não jogar lixo em qualquer lugar. Quando a gente joga lixo nas ruas, quando chove, a rua da Tia Rosa é uma rua que, quando chove muito, ela fica igual um rio, mas ela não entra na casa de ninguém porque ela desce. A Tia Rosa mora perto da estrada Rio-São Paulo. Então, ela desce, ela vai para a estrada Rio-São Paulo. Então, nunca alagou casa de ninguém. Mas tem dias que chove tanto em janeiro, que quando eu olho a minha rua, assim, ela parece um rio. Então, a água desce. Então, se a gente jogar lixo na rua, aquele lixo vai para o bueiro e vai entupir o bueiro. Então, é isso que causa alagamentos, tá bom? Então, aqui fala um pouquinho sobre a avenida vegetal. Às margens dos rios, o ideal seria ter faixas cobertas por vegetação. Em caso de transbordamento, a água seria absorvida pelo solo. Então, uma outra estratégia. Verde que te quero verde. Quanto mais espaço coberto por vegetação, melhor. Solo não pavimentado absorve até 90% de água da chuva. Então, são umas estratégias que a gente pode utilizar para evitar o alagamento. Então, vamos lá. Página 158, leia o texto e depois responda as perguntas. Então, aqui tem uma minhoquinha, um solo e um textinho. Leia o texto e depois responda as perguntas. Então, a Tia Rose vai ler para vocês esse textinho e vocês vão responder lá embaixo. Lá no solo, a gente planta e colhe fruta ou vegetal. Lá também vive a minhoca e outros bichos no quintal. Você pode nem saber, mas tem solo de montão, bem pertinho lá debaixo daquela grande construção. Então, a minhoquinha ela está lá embaixo, tá bom? Letra A. De qual recurso natural o texto fala? O que é isso aí? Moleza, né? Letra B.
de acordo com o texto, de que forma esse recurso natural pode ser utilizado. Como que eu posso utilizar esse recurso natural que a gente está falando dele agora? E aí, o número 2 pediu para você explicar a importância do solo no campo e nas cidades. Qual a importância do solo? Não sei dele que a tia já falou, mas na cidade ele também tem a sua importância, tá bom? Página 159, junte-se um colega e observe a foto. Então você vai se juntar com a sua família, com o seu responsável, você vai ver. O que você está vendo aí, galerinha? O que você está vendo? Letra A. Que problema está sendo mostrado? Um desmatamento? Tia, o que é um desmatamento? Quando eu pego uma floresta e eu arranco todas as árvores. Um alagamento ou uma poluição? Esse problema acontece por conta do entupimento dos bueiros, a tia Rose já falou sobre isso, da vegetação que existe no local ou da quantidade de construção de veículos. Letra B. Pense em uma solução para o problema retratado. Logo depois converse sobre ela com os seus colegas e o seu professor. Então você vai olhar isso aí e qual a solução que se você pudesse tomar uma atitude, você tomaria. Então você vai registrar nas linhas abaixo. E depois na página 160 e 161 você vai relembrar tudo que você aprendeu sobre os recursos naturais. Então, lá no início, a tia Rose falou um pouquinho sobre a água e agora no finalzinho eu falei um pouquinho sobre o solo. Então, foram recursos naturais que vocês aprenderam aqui em geografia, mas você aprendeu que a luz solar, que a luzinha do sol também é um recurso natural oferecido pela natureza. Então, por hoje é só. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês.